Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E hoje vamos falar do descaso da XP Investimentos. A XP Investimentos, para quem não sabe, é uma empresa ligada ao mercado financeiro, né, brasileiro, né, o mercado do neoliberalismo, né, da concentração de renda, né, da não produção industrial, da acumulação de capital sem geração de empregos. Ela comemorou o quê? A redução da curva de mortos na classe média e na classe rica, na classe burguesa. Né? Enquanto isso, milhares de brasileiros estão morrendo nas periferias do país, né? Vítimas do coronavírus. Não é? Vítimas por quê? Porque o Estado não tem condições de tratar todos. Né? O Estado não tem condições porque faltam já leitos de UTI em vários estados, como o estado do Amazonas, onde inclusive está faltando inclusive caixões para enterrar os mortos, que são centenas por dia. Né? Os enterros são coletivos e o pior de tudo, o coronavírus é uma doença tão cruel que a pessoa não tem nem como se despedir de seu ente querido. Né? Proibido ir no enterro. Né? Um ou dois parentes podem comparecer ao velório, mas não, aliás, ao enterro, mas não a velório, e eles são jogados em covas coletivas, como no estado do Amazonas, que não possui, né, nas suas cidades do interior, hospitais e muito menos leitos de UTI. Não é? Recentemente, o governador do Amazonas pediu a ajuda do governo federal para transportar 2.000 caixões, que estava faltando caixões no Amazonas. E o governo federal negou ajuda de aviões para transportar esses caixões, dizendo que não era um problema do governo federal. Né? Isso mostra o alto desprezo que o governo brasileiro tem, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro tem pela vida do povo brasileiro. Né? Um desprezo que leva ao cúmulo de se juntar doentes como os bolsomínios e chamá-lo de mito. Não é? E aí a ignorância é tanta, né, do bolsomínio, porque mito é uma coisa pagã. Se ele se declarar cristão, ele não pode ser mito. Mito é um conto pagão. Não é? Heróis na história que fizeram coisas que seres humanos não conseguem fazer. São mitos. Não é? E mito não tem comprovação histórica, então, na verdade, não passam de lendas. Não é? E quem se declara mito não pode se declarar cristão. Né? Inclusive, ao extremismo de dizer que o Brasil é um país cristão judaico, né? Quando o país é um país laico, né? Com várias matrizes religiosas, muçulmanos, umbanda, candomblé, judeus, cristãos mesmo, que são a grande maioria, mas a democracia existe para justamente proteger as minorias também, porque senão nós nos tornamos uma ditadura religiosa, né? Como existe no Irã, né? A terra do Ayatollah Khomeini e agora do Ayatollah Khomeini, né? Que fez a revolução devido, né, ao golpe militar, o golpe dado, patrocinado pelos Estados Unidos, do Shah Reza Pahlavi, que tomou posse em 1953, aliás, do presidente que tinha sido eleito em 1953, e o golpe dado que colocou o Shah Reza Pahlavi submisso aos Estados Unidos para roubar a riqueza, né? Que é assim que vive os Estados Unidos, uma indústria de guerra que vive a roubar países periféricos do capitalismo, né? Como o Oriente Médio e a América do Sul. Né? Todos os golpes que existiram na América do Sul foram patrocinados pelos Estados Unidos, inclusive os últimos. Né? Qual foi o último golpe? O golpe dado à Bolívia. Né? Paulo Guedes, essa semana, veio falar que o Brasil, se não voltasse a trabalhar, iria se transformar numa Venezuela. A diferença é que na Venezuela só morreram 10 pessoas. E no Brasil já passa de 10 mil, isso porque só existe subnotificação. Né? Mas ele não fala da crise em Guayaquil, onde as pessoas, né, no Equador estão colocando os cadáveres para fora de casa e queimando, né, entes queridos, porque não existe o golpe dado no Equador, Lenin Moreno, que deu o golpe contra Rafael Correa, que o elegeu, né, Rafael Correa, que era um governo socialista, elegeu Lenin Moreno, e Lenin Moreno aderiu ao consenso de Washington e transformou um país neoliberal, querendo fazer reformas para empobrecer a população que reagiu.
Só que já destruiu parte do sistema de saúde ao ponto, né, de em Guayaquil as pessoas terem que queimar os cadáveres na rua porque não existia transporte para levar os mortos para cemitérios. Né? Não fala do Chile também, que está enfrentando um problema gravíssimo do coronavírus. Não fala por quê? Porque esses dois países são neoliberais. Não fala da Bolívia por quê? Porque a Bolívia sofreu um golpe patrocinado pelos Estados Unidos, que eu já falei no vídeo anterior, que tentou dar um golpe também na Venezuela, só que os pescadores reagiram, porque na Venezuela existem milícias do próprio povo, né, do Partido Bolivariano, que são patriotas, defendem o próprio território contra ataque de inimigos, né, inclusive os norte-americanos da Silvercorp, né, uma indústria de mercenários que pratica terrorismo no mundo inteiro, né, pago pelo governo norte-americano, né, que sabota a soberania de países cujo regime de governo eles não aderem, eles não gostam. Né? Para eles, o governo bom é o governo submisso aos ditames dos Estados Unidos da América, né? E não à democracia exercida dentro de cada país. Né? A Venezuela, né, que é chamada de ditadura, ela teve 200 observadores na última eleição que declararam que as eleições foram normais, incluindo o ex-primeiro-ministro da Espanha, José Luís Zapatero, que não é bolivariano, não é simpatizante do regime, mas disse que a eleição foi normal. Né? Que a eleição na Venezuela já foi elogiada pelo ex-presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, já foi elogiada pela ONU como um sistema seguro de eleição, não é? Mas que o mundo, né, capitalista chama de ditadura. Por quê? Porque e quer levar ajuda humanitária. Por quê? Porque eles estão de olho nas reservas de 320 bilhões de barris de petróleo. Se querem levar ajuda humanitária, levem para a Serra Leoa, um dos países mais pobres do mundo. Levem para o Haiti, um dos países mais pobres do mundo. Por que não levam para esses países? Né? Para o Sudão, que enfrenta uma guerra civil de mais de 20 anos. Por que querem levar para a Venezuela? A intenção é outra. A intenção é roubar, se apropriar do petróleo venezuelano. Por quê? Porque toda a riqueza mineral, né, que existe na América do Sul sempre foi roubada pelos Estados Unidos, inclusive com o governo subserviente dos Estados Unidos, do Brasil, né, que inclusive quase entregou de graça a Embraer, que os norte-americanos devolveram, uma empresa que está em falência, né, porque falta investimento, e era uma empresa que disputava o mercado de aeronaves com a Bombardier e com a Boeing no mundo inteiro, principalmente jatos médios de voo. Né? Uma empresa que recebeu tecnologia da Gripen para desenvolver caças aéreos de defesa e de ataque para o território brasileiro, e o Brasil seria um dos poucos países produtores de aviões de caça, de ataque e defesa, né? E que o presidente, num puro desprezo pelo patrimônio nacional, né, levou a empresa ao sucateamento, assim como está levando a Petrobras e outras empresas brasileiras públicas. Não é? Em todo país do mundo existem empresas públicas. Em todo país do mundo, não é, o número de funcionários públicos é maior do que o Brasil. Pega um exemplo da Finlândia, por exemplo, 30% da população é funcionário público. O Brasil tem 12%. Não é? O Brasil só tem menos funcionário público do que o Japão. Não é? Mas a maioria dos países, como a França, a Inglaterra, o próprio Estados Unidos tem mais funcionário público do que o Brasil. E o Brasil prega o Estado mínimo para quê? Para sobrar mais dinheiro para os grandes banqueiros, né? E a sua classe média vassala se apropriar de lucros e dividendos e deixar o povo na miséria e sem assistência do Estado. Não é? Porque o maior número de funcionários públicos que existe no Brasil é na esfera do executivo. E eles falam que o Estado é grande. Por acaso alguém concorda que existe professor suficiente, policial suficiente, médico suficiente? Não. Como reduzir um Estado, então? Não é? Reduz na burocracia. Né? A única forma de reduzir o Estado, se quiserem, que eu sou contra, né, que se reduza no judiciário e no legislativo, né? Mas não no executivo, porque não tem funcionário público para atender toda a população, principalmente a população mais carente. Ok, pessoal? Essa é a minha participação e até a próxima.